Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente, nesses 8 anos, falando com a literatura contemporânea nacional. Lembrando que vamos ter a festa do Rabiscos presencial aqui em Poços de Caldas, dia 21 e 22 de agosto. Então, se você for do sul de Minas, do estado de São Paulo, quiser aparecer, vão ter mesas literárias, vai ter música. Logo, logo a gente vai soltar a programação. É só acompanhar a gente aqui pelo Spotify, no Deezer, no iOS, no Amazon Podcast, na Audible. Favorita também a gente, dê 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar mais longe. E fica ligado na programação que eu e a Jéssica Balbino estamos preparando para vocês. Jéssica, esses dias não está podendo gravar comigo por conta das curadorias que ela estava fazendo. Agora vai ter Flipei, vai ter Flima, e as noites ela tem estado um pouco comprometidas. Eu sigo solo nesse caminho, falando com a literatura, falando com autores, com autoras que estão lançando livro por aí. E a convidada de hoje é a Pauline Torti, que é jornalista, mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília. Estreou na literatura com Alegro, Manon Tropo e ganhou um enorme reconhecimento com Eva Brava, que foi vencedor do prêmio APCA e finalista do Jabuti. E agora ela traz um livro maravilhoso, um pouco inesperado para mim, que eu li sem ver a sinopse, que são Os Imortais, o livro Os Imortais, que saiu pela editora Fósforo, querida editora também, que eu admiro muito. Pauline nos leva aí para um tempo anterior à escrita, a uma outra forma de comunicação. Vou fazer uma breve sinopse aqui da minha cabeça, depois ela pode corrigir se estiver errado, mas o livro acompanha um clã Neandertal, nos primórdios dos humanoides, né? E em algum momento os Neandertais conviveram com os Homo sapiens, né? E ela faz um pouco desse encontro dentro das angústias, dentro das necessidades que esse clã faz ao perambular atrás de comida, demonstrando a sua estrutura. Tem um encontro muito curioso com os Homo sapiens logo no começo e depois um envolvimento direto com uma menina. Não vou dar muito detalhe também, senão vou contar a história demais. Olívia, obrigado, viu? Tô felizão de falar contigo. Obrigada, obrigada, Tadeu. Não sei se vazou aí para vocês, mas enquanto eu estou te cumprimentando, minha cadelinha resolveu também dar um oi para vocês. Ela Não sei se pode, ela pode aparecer. A Adília, a minha cachorrinha, que tem esse nome por conta da Adília Lopes, de vez em quando ela participa. sim. Pois é, ela fez aqui uma participação especial. Na hora que você abriu o microfone, ela resolveu falar. A gente estava falando agora de diferentes modos de comunicação. Tá aí. Vou dizer, prazer falar contigo. Obrigada pelo convite. Valeu. Cachorros são sempre bem-vindos. Eu queria Verdade. começar falando contigo que o romance seu parte desse período, né? Que a gente sabe muito pouco, né? A gente tem, sim, a arqueologia, a gente tem os estudos, fósseis e tudo mais, mas eu sei que tem muito fruto da imaginação e, ao mesmo tempo, a história é contada com tanta propriedade que parece que é quase uma tese ali de arqueologia, de estudo, né? Você sentiu que escrever Os Imortais era, de certa forma, preencher alguma lacuna ou proteger alguma lacuna? Em que momento você achou que a imaginação deixou de servir a pesquisa para conduzir o livro, assim? Fiquei curioso com isso. Eu acho que a imaginação conduziu o livro o tempo inteiro, né. A pesquisa, na verdade, e eu já falei um pouco disso em outras ocasiões, ela não foi feita para o livro, né. Eu venho, pesquisando sobre evolução, primatologia já tem uns anos. Tive uma história por cursos do campo das ciências da natureza, né, e mais recentemente eu voltei para a Universidade de Brasília, não concluí o curso, mas fiz 2 anos e meio, mais ou menos, de biologia e nesse tempo eu fiz um estágio em primatologia, que foi muito interessante. E coincidiu desse estágio acontecer em um momento muito interessante para o olhar para aquele período, né, para o paleolítico, para os neandertais, porque começaram a surgir muitas informações, novos estudos, artigos interessantes, e são coisas que eu leria de qualquer jeito, escrevesse uma história de ficção sobre isso ou não, né, não são leituras que eu fiz pensando, nem passou pela minha cabeça, né, que, enfim, ali naquele estágio, por exemplo, quando eu estava com os macacos que: "Ah, não, estou fazendo um estudo para um livro", não foi isso. E o livro começa, para mim, quando aparece o primeiro personagem, né, que foi o homem. Aquela primeira cena do livro, que é uma cena do encontro entre o clã que está em migração
e uma manada de javalis, essa foi a minha primeira cena, eu não sabia muito onde ia dar, né, se ia sair um romance dali, um conto, que imagem era aquela, ou se ia ser simplesmente uma atividade minha que falando assim, brincando, autoerótica de escrita, né, porque eu escrevo muito para mim também, né, não só para publicar. Não sabia para o que ia sair dali. Só que eu fui, chegando, o texto também foi chegando para mim, eu me envolvi bastante, e aí veio a história, né. Mas eu acho que em nenhum momento a imaginação não esteve, assim, a cargo do processo. Acredito Acho que que pelo contrário, esse é o principal. eles devem responder muito isso também, né. E é curioso, Pauline, quando eu tenho, né, meus amigos gostam de ler também, e quando eu falei desse livro que eu estava lendo, que eu acho que a gente pode explicar um pouco isso, você pode explicar um pouco isso para os ouvintes, que a gente tem ouvinte de todas as idades, né, a gente também tem um público muito Sim. jovem. E eu lembro que eu contando para os meus amigos do que era seu livro, que eu estava super empolgado, eu por um momento na minha vida eu tive um hiperfoco, não na academia, mas no YouTube, de ficar estudando os imanóides, tinha uns canais de uns biólogos que eu gosto, tinha até um que teve o AVC, que é o Pirula, que eu sei que ele é meio controverso no mundo da biologia, mas lá atrás foi o primeiro que começou a me chamar a atenção para isso. E eu lembro de eu contando, dentro do meu pouco conhecimento sobre os neandertais, muitas pessoas ainda têm a ideia daquela evolução humana, né, que, a gente sai do macaco e vai evoluindo até virar nós somos sapiens. E aí eu lembro que eu falando para as pessoas até da minha idade, assim, mais de 40 anos, fala: "Não, neandertais não são homo sapiens, são diferentes, a gente conviveu muito tempo junto, né, se parar para pensar na história da humanidade". Eu queria que você situasse o ouvinte nisso, assim, né, por que a escolha dos neandertais dentro desse estudo que você faz, e essas semelhanças todas que tem no livro ali, porque as angústias são muito parecidas, né. Vou começar falando desse espanto, né, desse desconhecimento, sobre o fato de que a Terra não foi feita para nós, né, para a nossa espécie, que existiram outros hominídeos, né, outras espécies humanas, né, esse gênero Homo sapiens, Homo neanderthalensis, né, existiram algumas espécies humanas e nós, por um período, dividimos o mundo com elas, né, e ninguém sabe exatamente o que levou à extinção dos neandertais especificamente, por exemplo. Pode ter sido uma epidemia, pode ter sido eles podem ter sido predados, eles podem ter morrido de fome, pode ter sido uma confluência de vários fatores, a consanguinidade entre eles também pode ter influenciado. Então, existem muitas hipóteses, né, vários horizontes possíveis, assim. E um livro de ficção, ele obviamente não tem um compromisso com o fato científico. Mas uma vez que eu estou imbuída disso, que é um assunto que eu gosto e que eu já trago comigo, é claro que o livro acaba bebendo um pouco desses saberes, né, desse conhecimento mais acadêmico, mas de jeito nenhum é um livro sobre a vida dos neandertais, né, como viviam os neandertais, né. É uma imaginação poética de um tempo, né. Claro que, quase tudo que está ali tem alguma premissa científica, tem alguma coisa de algum estudo que em algum momento da minha vida eu tenha feito, mas o compromisso mesmo é com a história, né, com os personagens, assim, com contar a história de cada um deles, né, para que eles existam. É legal que você não transforma na história os neandertais em versões simplificadas de nós mesmos, assim, eu gosto disso, sabe. Sim. Porque o livro mostra, a caça, o poder, o desejo, maternidade, abuso, né, também, disputas internas, enfim, todo esse contexto que a gente tem na nossa sociedade milhares de anos depois também, né. E como que você pensou os valores contemporâneos não contaminar a sua criação quando estava contando dessa épocas? Aí eu volto naquela experiência que eu estava te falando, do meu estágio em primatologia, né. Eh, e ali eu acho que foi eu na verdade já tinha um conhecimento sobre comportamento animal. Já vinha estudando desde bem novinha, assim, que eu entrei na universidade, comprei um livro de fundamentos da etologia do Lawrence, comecei a estudar sobre isso. Então, a ciência da vida sempre esteve comigo, assim, esses anos.
E aí, só que quando eu cheguei, então eu sabia que os animais têm uma vida interior, interna muito complexa, mas quando eu cheguei a campo e comecei a fazer esse trabalho, e que era um grupo de 12 indivíduos que eu tinha de conhecê-los, tinha de saber quem era cada um, e a gente trabalhava com um álbum de identificação. É óbvio que você memoriza esse álbum, né? Você não vai para campo procurando no álbum para ver qual que é o animal que você está observando. Mas nesse álbum tem características comportamentais também, não só físicas, né? Para que você possa diferenciar, distinguir um indivíduo do outro. E quando você está lá e começa a perceber as personalidades tão marcantes, tão fortes, e o tipo de disputa e de afeto e de laço e de eh, organização social que eles são capazes de promover entre si, é uma coisa absolutamente assombrosa, assim. E quando você começa a ler, sobre grandes primatas, porque no caso eu estava trabalhando com uma espécie chamada sapajos libidinosos, que é um tipo de macaco prego, um animal muito inteligente, mas se você for ainda para mais perto ali, na árvore da vida, mais perto de nós, você começa a ler e a pesquisar sobre chimpanzés, bonobos, gorilas, né, orangotangos, mas sobretudo os chimpanzés, a gente vê os afetos, os traços todos dos sentimentos presentes já entre eles, né. A gente, não sei, eu acho que a gente tem uma ideia de que a nossa espécie é muito especial, e ela é especial mesmo em muitos sentidos. Mas a ideia de que só a gente sente, de que só a gente é capaz de atribuir sentido a determinadas coisas, eu acho que isso é equivocado. A gente não pode dizer, por exemplo, que um animal sente luto, mas é inegável que elefantes e outros bichos, né, reconhecem a morte, entendem o que é, e eles sentem pesar, né, não é uma coisa indiferente, né, não é uma máquina. Então, eu acho que trazer um pouco desse mundo interior dos personagens, né, no livro, faz parte desse olhar para a natureza, para, na verdade, essas outras espécies que estão vivas hoje, que dividem o mundo com a gente, que ainda assim a gente nega, a subjetividade delas ou a interioridade delas, né, enquanto o dentro de si, a cabeça, a mente, como um lugar em que fervilham coisas interessantes, né. E esses dias agora um zoológico dos Estados Unidos, eu não vou lembrar qual era a espécie, uma espécie de primata, uma macaca, eu não vou lembrar qual era. No recinto dela caiu um filhote de tordo, um filhote de uma ave, muito novinho, um passarinho. E ela pegou esse filhote e ela acalentou, ela embalou, ela tentou amamentar, ela cuidou do filhote. Isso agora, semana passada. E eles conseguiram resgatar pegar o filhote dela, né, e foi filmado isso, é um canto, assim, né, esse zelo, esse cuidado, sendo que é um animal tão, tão diferente de um filhote de macaco, né, e ela tentou cuidar, e a gente sabe que isso não é tão incomum assim, né, que os animais, às vezes se solidarizam até entre espécies diferentes. E eu não vejo por que com outros hominídeos isso não seria assim também, né. É legal o que você falando aqui, eu fico pensando na cena quando eles encontram o Homo sapiens, e aí aquela disputa para saber se eles vão atacar, não vão atacar, ou depois que fica a menina, se vão cuidar, se não vão cuidar, conflitos que só acho que só a literatura consegue cuidar com tanto carinho de detalhes, né, na história. E outra coisa, fazendo um gancho com isso que você falou, que eu queria que você falasse um pouco, que os sonhos ocupam espaço muito importante no romance, né, pelos sonhos que surgem Total. na compreensão talvez possível da morte, né, porque sonham com as pessoas que Uhum. morreram, dentro das permanências que partiram, assim. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre os sonhos, que eu acho que é um grande personagem do livro. Sim, sim. Ah, legal. Estava sentindo falta de alguém me perguntar sobre os sonhos. Eh, eu acho que o universo do sonho é muito incrível, né, para começar, assim, é uma coisa muito louca, e quando eu era criança, me lembro que eu tinha uma vida onírica, assim, muito intensa, eh e a gente tem, né, na nossa cultura, aqui na nossa sociedade, uma explicação para o sonho,
E você é uma criança, acorda num sonho, sua mãe, seu pai, né, sua avó, seu cuidador, quem quer que seja, fala: "Olha, não é nada, passou", né, é uma imaginação durante o sono, né, uma imaginação que você não controla muito. E eu, criança, comecei a perceber que era possível ter sonhos lúcidos, né, que você consegue ver que está sonhando e escolher como agir dentro do sonho. Que é uma coisa bem interessante, bem interessante. Depois eu perdi isso, quando eu fui entrando na vida adulta, é muito raro ter esse tipo de experiência. Mas, eu fico sempre me perguntando, né, o que que as primeiras pessoas pensavam do sonho, o que que qual era a conclusão que elas tiravam disso. E tem uma leitura que eu amo, eu sou muito leitora do Freud, eu acho Freud um grandíssimo escritor. Tem uma leitura que eu amo e eu recomendo para todas as pessoas, que é o Totem Tabu, né, e o Totem Tabu ele fala muito desse, dentre várias coisas, né, mas fala muito também desse primeiro olhar para as coisas do mundo, né, o animismo, né, tentar explicar a vida e o mundo a partir de uma explicação intuitiva das coisas. E nessas pesquisas eu soube também de uma população, de um grupo, de um povo, da Nova Zelândia, que tem uma compreensão do sonho, não sei se eles fazem essa relação, tipo, os mortos vão para o sonho, mas o sonho como lugar espiritual, né. E eu acho que é uma explicação intuitiva belíssima, porque se eu me vejo nessa condição de uma pessoa que não tem essas explicações, se eu faço o exercício, né, de me imaginar nesse lugar, eu não sei, e a gente também tem de pensar que é não só uma resposta intuitiva, mas também uma resposta de um mundo que tem estímulos muito diferentes dos nossos e em que as pessoas são muito concentradas no que está acontecendo ao redor, elas precisam estar muito atentas inclusive, né, para uma questão de sobrevivência. Então não tem smartphone, não tem TV, não tem livro, não tem roupa da moda, não tem, né, não tem esse tipo de julgamento, né, do status. Então é um mundo em que eu estou para olhar para o mundo mesmo, né, para as coisas que estão acontecendo. Imagina como são os meus sonhos, né, imagina quanta coisa essas pessoas não deviam lembrar dos sonhos. A gente esquece muito, porque a nossa mente está toda ocupada com tanta coisa, mas imagina como eram os sonhos dos primitivos, né, o que que eles lembravam, como é que eles traziam, né. Mesmo os antigos a gente pega, né, esses profetas, essas figuras, que os oráculos, tem sempre o sonho presente, né, na literatura antiga, os sonhos através dos oráculos são determinantes. Então acho o sonho, assim, um elemento muito rico da experiência humana. É muito bom, porque eu nunca tinha parado pra pensar isso, né, porque eles literalmente vivem o dia, né, vivem o presente. Acho que se tem alguém Sim, coach aí que dá pra perceber, né, pelas necessidades. Eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente tem uma explicação racional, científica, um pouco do sonho, que não tem, né. Você perde uma mãe e de repente ela aparece à noite na sua cabeça conversando com você, enfim, tendo toda essa experiência. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. E sim, e é louco isso. E até aproveitando isso do sonho também, eu quero falar um pouco do homem, né, do personagem que você fala no começo, que é um personagem de liderança, mas em algum momento, não vou dar tantos detalhes também para não ficar, mas em algum momento do livro ele começa a ser julgado dentro da sua sanidade, da sua loucura, né. E sim. também é um elemento que você consegue colocar ali de um jeito que eu também nunca tinha parado para pensar a origem, né, também de uma pessoa que é tida como louca, ou uma pessoa que sai de um grupo. Como que foi escrever ele, assim? O que que você pensou nisso? Ele foi quem me levou e me apresentou para a história toda, né, esse personagem, assim, considero ele todos, claro, são muito caros para mim, mas ele é bem especial. E antes de eu falar do homem, só fazer um parênteses, você deu esse exemplo agora aí da mãe, eu me lembrei que o Paul McCartney conta, né, que a música Let It Be veio de um sonho que ele teve com a mãe falou pra ele: "Deixa estar", e tal. E aí foi a partir dali que ele Não sabia disso. escreveu Let It Be. É uma história linda. Foi um sonho porque ele perdeu a mãe muito jovem, né, Tá, e foi uma história de sonho. do sonho. E o homem é um personagem que sonha muito e é muito atento aos sonhos dele, né. A loucura, eu acho que até hoje a gente não tem um consenso a respeito dela, né, porque o que a gente chama às vezes de um desvio,
muitas vezes não é um desvio, né, é uma inadaptação a um mundo que ele é em si desviante, né, um mundo que é muito antinatural. Então, por exemplo, uma pessoa em situação de guerra, que ela perde família, que ela perde pessoas amadas, né, que ela vê muitas os seus vizinhos, os seus conhecidos, os seus amigos morrendo. Essa pessoa, às vezes, ela rompe com o mundo, né, rompe, não é possível sustentar aquilo, porque o mundo não é um lugar seguro, então, né, que mundo é esse? Então acho que essas são coisas que acontecem e, às vezes, entre animais, eu não sei se a gente pode atribuir esse nome, né, loucura, porque na verdade eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa palavra, mas esse tipo de comportamento que ele é estranho, né, para quem está dentro de fora, que é difícil de entender, que é dissonante, né, que destoa do resto da vida comum, dos pactos sociais, mesmo entre animais, às vezes a gente tem animais que são loucos, é uma coisa maluca, assim, é interessante. É, esses encontros que o livro trouxe com os neandertais, por exemplo, o luto, né? Não vamos sair para caçar porque nós estamos de luto, né? O ato de velar o corpo, né? De enterrar, de dar um fim para a parte física. E aí surge essa personagem que é maravilhosa, que é a garota, né? Que é uma sapiens, que parece que ao mesmo momento que ela tem uma percepção diferente das coisas, por exemplo, o apreço que ela tem pelo homem, depois a pessoa que fica no lugar do homem, querendo usar o poder de uma outra forma, e ela sofre na mão dele, né, o pequeno, é, fala muito da convivência, o poder da convivência de transformação, né? E isso eu acredito que você, quando você opta por falar sobre a convivência de pessoas, hominídeos diferentes, né, os sapiens e os neandertais, e ao mesmo tempo uni-los através de percepções comuns, como luto, como velar o corpo, como sofrer abuso, como sofrer uma perseguição, eh, fez o livro, chegar aonde, no final das contas, a partir da convivência, sabe? Porque a história é muito bem contada, é muito bem amarrada, mas o que que a gente pode aprender com a convivência, analisando 2 seres, não sei se seres é a palavra certa, Sim, sim. mas 2 seres diferentes conseguir viver harmonicamente? Aí eu acho que é totalmente individual, Tadeu. Acho que cada um vai tirar o que sentir, sabe, da história, assim. Porque o livro, ele nunca se escreve só pela mão do autor, né, da autora. Uma parte dele é escrita na imaginação da pessoa. A gente estava falando de imaginação no começo da nossa conversa, né. A história para acontecer precisa da minha imaginação, mas para ela continuar acontecendo, ela precisa da imaginação individual de cada pessoa, né, que vai abrir o livro e ler, e cada um vai ter uma sensibilidade. Por exemplo, a gente falou de sonho, que era uma coisa que eu senti falta às vezes que alguém me perguntasse, né, o sonho foi um elemento super importante, mas outras pessoas já me perguntaram por outras coisas, né, sobre outras coisas que também foram super importantes e que também passaram despercebidas, sabe, para outros leitores. Então é isso, assim, eu acho que cada um vai encontrar o que quiser no livro e eu não sei se a gente precisa aprender alguma coisa com o livro, eu acho que não. Eu acho que o que a gente ganha de mais bacana na literatura de ficção e também na poesia é exercitar a nossa sensibilidade, sabe? É sentir junto com essas pessoas que elas não existem materialmente, né, como eu existo, como você existe, como as pessoas que estão ouvindo a gente existem, mas elas existem em algum lugar para mim, né, e a gente ter contato com essas pessoas, os destinos delas, os sofrimentos e as alegrias delas, e se envolver e exercitar, sabe, o nosso sentir, a nossa atenção, o nosso olhar, eu acho que isso já é um um grande ganho, assim, né, eu como leitora sinto que eu ganho nisso, sabe. Não acho tanto que seja, para que pensemos sobre tal coisa ou assim, assado, né. Mas é claro que você pode tirar de qualquer leitura várias reflexões. Só que é isso, eu sempre prefiro estar nesse lugar que é um pouco de quem apresenta, né, e depois fecha a cortina e vai embora. Não fico, né, pra aquela sessão com comentários. Aham.
Só que hoje a gente tem redes sociais, né. Hoje a gente tem redes sociais, hoje a dinâmica é outra, os autores são mais vistos e falam mais, né. Antigamente eu acho que a gente tinha uma figura, assim, do escritor, da escritora um pouco mais, eh, mais na deles e tal, e agora a gente é muito convidado a falar sobre. Mas tem coisas que eu acho que a gente não precisa falar, sabe. Tem coisa que deixa a pessoa sentir por Boa. ela. Eu concordo. É. Pra gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se provocativa, mas estava falando aqui, fiquei pensando. Se você tivesse que apontar uma primeira grande invenção humana, qual que você acha? Uau! Invenção, É, olha, eu acho que a pedra lascada, né. Eu acho que porque ela foi muito importante para a sobrevivência das pessoas, né. Porque tiveram descobertas importantes, né, descobrir o fogo, o controle do eh, fogo, né. descobrir, por exemplo, que tipo de água beber, né, também é Cogumelo comer. uma questão exatamente, né, tentar ler o mundo e descobrir o que do mundo nos serve, tudo isso já era muito desafiador, eram muitas descobertas, né. Mas eu acho que primeira, assim, falando um pouco de impulso, sem pensar muito, né, nenhuma pesquisa, só uma assim, né, um lampejo, eu acho que seria a pedra lascada, né, talvez, não tenha sido nossa primeiríssima ferramenta, pode ser que a gente tenha lá atrás, né, os nossos ancestrais tenham mexido com galinhos, né, coisas de madeira que acho que seriam mais simples, e depois tenham chegado na pedra para poder forjar e lascar, mas imagino que sim, porque essas pedras elas tinham múltiplas funções, né. E acho que em algumas culturas tinham também atributos ritualísticos, né, talvez mais para frente e a gente hoje tem aí esses registros que mostram, essas peças pintadas, às vezes com algum tipo de ocre, ou com uma pedra muito especial que veio de longe, visivelmente, que esse grupo essa pedra onde essa pedra foi encontrada é muito longe de onde ela normalmente ocorre, então esse grupo levou, né, trouxe de algum lugar. E por que que levaria uma coisa pesada assim e tal, então tem várias questões, né, a gente não sabe como eles explicavam o mundo nem nada, mas eu acho que essas pedras devem ter sido bem valiosas, assim, no mundo deles e úteis. Aparece bastante no livro também. Eu vi esses dias, eu não sei, eu tô lembrando agora, então eu posso falhar, mas que eu não sei se foram os neandertais, mas que encontraram uma peça que supostamente seria uma peça de arte, uma peça decorativa apenas, eu não sei se foi dos neandertais. E eu fiquei pensando nisso. Algumas cenas do livro também, Volta e meia tem essa tem questão. essa questão. É, volta e meia Eles tem essa ficam olhando questão as de pinturas, né, lá da caverna. é. Qual era o valor que eles atribuíam, mas eu acho que essa própria pergunta, Tadeu, ela é uma pergunta equivocada, porque é o seguinte, quem separa em 2 valores, né, a arte, o utensílio e tal, é a nossa cultura, né, somos nós, isso é recente. Então, acho que para eles é uma coisa, né, o que é útil, o que é belo, se é só para o belo, se é né, eu acho que era outro jogo, acho que era Tá, a relação era bem diferente. verdade. Então, mas é vez ou outra aparece. E a imprensa que não é especializada gosta também de fazer um sensacionalismo em cima, né. Uhum. E aí várias Aproveita, vezes né. é a primeira vez que aconteceu alguma coisa. Eu vi isso mesmo, a manchete era justamente essa. Encontrado, que prova definitivamente que eles tinham um apreço pela arte, assim, alguma coisa eu não lembro direito, eu vou até procurar. Agora o que tem se realmente pesquisas, assim, que estão se mostrando muito legais e muito interessantes, a respeito dos neandertais, que mostra que a vida simbólica desses grupos era mais rica do que até então a gente supunha, né, porque a gente tinha aquela imagem do neandertal que dá com um tacape na cabeça da fêmea e sai arrastando pelo cabelo, uma coisa É verdade. grotesca, bruta, um bicho, né, assim, no pior sentido que essa palavra possa ter. E embora porque eu acho que essa palavra na verdade tem excelentes sentidos Hum. também. Mas a gente hoje, por exemplo, já entende que eles conseguiam representar muitas coisas, que há grupos que velavam os seus mortos, que eles têm, eh enfeites que entre aspas, né, por exemplo, pinturas de ocre em objetos e tal, que a gente não sabe qual era o significado, a utilidade nem nada. Mas com certeza não era uma vida igual a de um robô, sabe, que não tem, né, não tem sensibilidade, né, eles eram sensíveis também.
Eu acho que isso Isso organizou isso tudo. pelo menos a gente isso pelo menos acho que é uma coisa que a gente pode dizer com segurança a respeito de todas as pessoas no passado, né, que elas tinham sensibilidade também. Nada como conhecer um povo, uma época, uma era através do seu cotidiano, né, e é legal isso do livro. Entender o cotidiano faz você entender os anseios e não faz só um recorte no tempo, como a gente vê por aí, né, falando sobre os neandertais. Joia demais te ouvir, fiquei muito feliz, assim, de conhecer mais um pouco as origens, o que que te levou a escrever. A gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, eu queria pedir para você indicar algum livro, alguma leitura que te acompanhou na feitura do livro, ou algum livro que Olha, te comunica, ia ser legal. pois é, tem várias coisas aqui que me acompanharam na feitura do livro, que são coisas antigas, né, do Ovídio. Aí eu vou indicar então Os Trabalhos e os Dias, do Hesíodo. É um livro que eu acho muito legal e o Hesíodo era uma figura que não era tão legal, me parece, mas inclusive eu gosto das histórias a respeito dele. Mas, Uhum. né, tem aquela frase do Caetano: "De perto ninguém é normal", de perto Uhum. ninguém é legal, né. Eh E aqui nos Trabalhos e os Dias tem uma parte que eu gosto muito que fala das 5 raças, né, as primeiras 5 raças humanas. E aí ele fala da raça de ouro, da raça de prata, raça de bronze e a raça dos heróis. E depois vem raça de ferro. É uma coisa muito interessante, que não tem a ver, obviamente, com esses conhecimentos sobre hominídeos, mas que talvez já fosse um entendimento de que na Terra existiram outros tipos de humanos, né, Muito bom. e uma visão, assim, mais mitológica da coisa e poética, mas eu acho lindo. Aliás, eu acho que esses textos antigos são sempre muito bem-vindos. Não li, mas fiquei curioso agora. Eu até vou Sim. deixar de indicação aqui, que é um livro que eu acho que não tem muito a ver, mas que antes de eu ler o seu, ele estava separado para ler, que é A Caverna do Saramago. E aí eu falei: "Ah, agora eu vou lê-lo, porque eu acho que ele pode servir como uma oposição de tempos da história". Então eu vou deixar ele indicado, não li ainda, mas vou ler. Olha, Eu acho que aí serve posso pra indicar então um segundo, já se a claro, gente está por favor. nessa vibe Esse de card é eu muito hoje pedido pelos ouvintes, viu. que bom. Hoje eu estava conversando com uai gente, cadê aqui? Hoje eu estava no Instagram e alguém publicou o Jardim das Oliveiras, da Adélia Prada. Ah, sim, Eu muito bom. ganhei eu ganhei de presente de um amigo poeta aqui de Brasília, Rafael Dayer, agora tem uns 6 meses, 6, 5 meses. E esse livro é um primor, né. Ele é Ela é muito ótima, né. Tá é, servida aqui. muito. É uma delícia, assim, parece, sei lá, você tá numa casa na floresta. Eu adoro ela. A gente teve 2 episódios aqui do Rabiscos sobre ela, um sobre ela com leituras, e outro com a filha dela, com a Ana Prado, que é uma querida também, foi muito bonito. Eu sou muito fã também. Ah, que É, demais. uma boa Ah, ela é incrível. uma boa dica aí pra gente. Né, pra gente equilibrar, né, aqui os tempos. Pauline, obrigado, viu, eu tô muito feliz. Obrigada. Aqui foi muito legal. Onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal encontra o livro, onde o pessoal te acha pra bater papo? Sim, primeiro, mais uma vez, obrigada, Tadeu, deixar meu abraço também pra Jéssica, e agradecer o convite. Eu tô lá no Instagram, né, Pauline Torti. Eu não sou muito do Instagram, assim, eu tento, ficar mais ou menos de olho, mas eu não sou, assim, tão das redes, mas, tenho aí algumas viagenzinhas programadas para o ano, né, e aos poucos a Fósforo, a gente vai divulgando aí as participações e é uma oportunidade de encontrar os leitores. Acho que funciona mais para mim do que o online. No o tete a tete, como os É. neandertais faziam. Nossa, eu não sei vocês, assim, mas eu tenho chega uma hora que eu não consigo mais olhar para celular, Mas assim, eu cansa, acho que esquece demais. A gente tem o eu acho que pessoal é que ajuda a muito gente aqui a cuidar das redes, que dá uma desafogada pra cuidar da curadoria, assim. sim, sim. É claro que é um trabalho, é um lugar de trabalho, né, um ambiente de trabalho para muitas pessoas, mas é cansativo pra caramba. Mas nada como presencial, né, a gente faz alguns rabiscos na praça, né, esse agora vai ter a festa também, nossa, é sempre tão diferente, as pessoas lá faz pergunta, depois vão conversar com a gente, eu acho tão mais legal, assim, a gente consegue sentir mais, né. E para as pessoas jovens que já tiveram esse déficit aí de pandemia e tudo, É, tem é tão importante, sabe, entender que o encontro ele acontece na rua, né. concordo.
ou dentro de casa, tal, mas é o encontro, né, a gente vê as Presencial, né. pessoas. Pauline, Isso. obrigado, tô muito feliz de falar contigo, espero mais encontros, Obrigada a espero que a você, gente se encontre Tadeu. pessoalmente também, não só virtualmente. E é Com isso, certeza. semana que vem Obrigada. de volta, pessoal de casa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso mesmo, um abraço aí para os ouvintes do Rabiscos. Valeu.